Tudo bom? Tranquilo? Estão vivos aí? Amém? Glória a Deus? Amém? Meu tecladista ali foi, né? Acabou, foi metade do prazo só, né? Falei com ele, não pagaram o cachê completo. Que tipo de homem é você? Bom, né? Glória a Deus. A gente tem essa resposta, de repente, pronta quando perguntam para a gente que tipo de homem nós somos. A gente já imagina talvez uma certa arrogância na resposta. Espero que seu coração esteja aberto. Desde que a gente pisou aqui, Deus ele tem falado com a gente, Deus ele tem se feito presente. Quem orou aqui veio aqui na frente orar, não estava realmente concentrado ali de olho fechado orando, nem associei quem foi. Mas falou realmente, a presença de Deus está aqui e a gente precisa estar disponível para isso. Disponível para receber de Deus aquilo que Ele tem preparado para falar com a gente. Se você puder abrir a sua Bíblia aí no livro de Atos dos Apóstolos, para a gente falar que tipo de homem é você, sem com que eu aponte, obviamente, você vai se identificar com algum tipo de homem aí. Quando a gente fala para o teu coração estar aberto, é que às vezes a gente vem e chega em algum ambiente, isso é normal, faz parte do processo, Rafael sabe muito bem disso aí. A gente chega em determinados ambientes já com uma expectativa prévia. Aí quando você chega no ambiente, a sua expectativa ela é cumprida, ela é aumentada, ela é diminuída, porque faz parte do nosso perfil olhar e imaginar um monte de coisa já. A gente já olha, e vai ser assim, vai ser desse jeito, mas que você esteja com a sua mente, com o seu coração aberto, para que a poderosa palavra de Deus, porque se tem alguém que pode fazer alguma coisa por você na noite desse dia, certamente não é a pessoa que está com a mão no microfone. Atos, capítulo número 3, é uma passagem que você conhece muito. Já leu algumas vezes, já ouviu outras centenas de vezes uma mensagem sobre Atos, capítulo 3. Tenho certeza disso. Vamos tentar falar aí que tipo de homem é você, que tipo de homem você se enquadra dentro desses perfis que a Bíblia, a poderosa palavra de Deus, apresenta para nós. Amém? Atos 3, estamos aí, glória a Deus. Diz assim, ora, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, sendo esta a hora 9, 3 horas da tarde ali. Estava sendo então carregado um homem coxo, desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir as esmolas aos que entravam no templo. Versículo 3, o qual vendo então Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola, obviamente, ele estava ali para isso. Versículo de número 4, e Pedro, fixando os olhos nele, ou fitando nele os olhos com João, disse, olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles, então Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E ele, tomando pela mão direita, levantou, e imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força, e saltando ele se pôs em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus, e todo o povo o viu andando e louvando a Deus. Versículo 10, para a gente fechar, diz assim, reconheceram ser ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e eles ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe acontecera. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, né, irmãos? Apesar de todos os pesares, Ele continua fiel e continua bom. Como você já conhece essa passagem, é um desafio maior para a gente, porque nós temos essa tendência. Quando a gente já conhece o texto, a gente já imagina tudo que vai acontecer. É quase que você fala assim, caramba, eu vim aqui para ouvir algo sensacional da parte de Deus, diferente. Atos 3 eu já tenho até de cor, sabia até decorado todos os versículos. Quando você olha para o versículo de número 2, eu vou pular o primeiro aqui, porque a gente tem Pedro e João ali, versículo 2. Qual a situação ali? 3 horas da tarde aproximadamente, hora 9, uma hora que era padrão para se ir até o templo naquele momento. Pedro e João estão caminhando. Diz o texto no versículo 2 que o primeiro tipo de pessoa que a gente enxerga aqui, o primeiro tipo de homem, talvez seja você, estou colocando homem genérico aqui, mas vamos entender que são aqueles que carregam. Obviamente, ele era coxo, desde o ventre da mãe, ele não podia ser levado até o templo, mas tem um grupo de pessoas que fazem esse trabalho por ele. Isso é até muito bom, se você olhar esse recorte, se você tirar isso do contexto, você vai olhar, ora, mas isso é muito bom ser aquele que carrega, é muito bom ser aquele que pode levar o necessitado até o templo. Faz parte, é muito interessante fazer isso, porque seria ruim, eu não estou dizendo que é nada ruim ser isso. Se eu estou apresentando para você, o primeiro grupo que a gente enxerga aqui são pessoas que carregam. Aquela pessoa que fala assim, tem como você fazer isso para me ajudar? Ela está pronta para fazer. Ela não questiona, ela não
pergunta nada. Por um lado, isso é muito maravilhoso, pode apresentar um coração disponível. Mas, às vezes, um coração disponível que não se disponibiliza a viver algo mais extraordinário, porque para ela basta carregar. Porque para ela basta ser aquele que conduz o outro a algum ambiente. Nós recebemos funções e nós estamos prontos a exercer, entendendo como isso sendo algo talvez da parte de Deus. Talvez, o texto não diz que eram sempre os mesmos que carregavam, mas talvez alguns pudessem se gabar de estar sempre sendo aqueles que ajudavam o coxo, já que era uma rotina com aquele coxo. E às vezes nós nos orgulhamos de uma agenda religiosa muito cheia. Há um ano atrás, né, que a gente está vivendo essa pandemia, mas um ano atrás, quando explodiu tudo isso, a gente pode colocar assim, eclodiu tudo isso, muitos pastores ficaram desesperados, muitos. Não desesperados pela ovelha em si, até porque a ovelha não é nossa, a ovelha é do Senhor. Não desesperados no sentido do cuidado com o outro, mas desesperados porque perderam o templo, uma vez que enxergavam como o templo a alvenaria. Quando, na verdade, nós somos o templo, nós somos a igreja. Se a partir de amanhã baixar um decreto que é impossível mais você ir para a igreja, você deixa de ser crente por causa disso? Você perde seu relacionamento com Deus, sua intimidade com o Senhor? Às vezes temos uma agenda eclesiástica muito lotada, muito compromissada, de domingo a domingo. Somos estritamente e extremamente religiosos, mas nada espirituais. O primeiro grupo que enxergamos aqui são disponíveis para carregar o coxo, mas eles deixam o coxo no meio do caminho. Eles não resolvem o problema do necessitado. Eles não levam o necessitado até um encontro genuíno com aquele que pode resolver, porque você não pode resolver o meu problema. Eu não posso resolver o seu problema. E a nossa função aqui não é levar o outro até o Rafael, não é levar o outro até o Tiago, não é levar o outro até o João, não é levar o outro até o pastor Josué, é levar o outro até Jesus. Porque quem faz alguma coisa por nós é Jesus. Foi o que o Rafael falou aqui no início. Se a cada esquina tivesse uma igreja, até disse assim, não precisava ser a nossa não, é verdade. Se fosse uma igreja representando o reino, que maravilha seria. Continuando a leitura, e quem sou eu para falar que você é apenas daqueles que carrega? Que tipo de homem é você? Só você pode dizer. Avançando a leitura, nós temos um outro grupo, obviamente, outro tipo, outro perfil, que é a figura do coxo. Para muita gente, ele é o personagem principal na história. Algumas bíblias que têm subtítulos vão colocar lá o coxo, o paralítico. Outros vão destacar Pedro e João, a porta formosa. Fato é que quando você avança na leitura, diz que tinha um homem coxo desde o ventre da sua mãe, o qual diariamente punham a porta do templo, chamada Formosa, com o objetivo, diz o texto. Lucas faz questão de destacar para a gente, existia um propósito. Qual o propósito do coxo? Pedir esmolas. Era esse o propósito. Você sabe o nome do coxo? Tem na sua Bíblia? Não. Isso significa alguma coisa? Provavelmente. Temos a tendência a colocar à margem e não nos preocuparmos muito com as pessoas que não são muito enxergadas. Acontece multiplicações de pães e peixes. O texto diz, tinham tantos homens, né, aproximadamente 5.000, sem contar mulheres e crianças. Quando você tem situações de desespero dentro do texto bíblico, a mulher do fluxo de sangue, qual é o nome dela? Não sei. Porque aquilo era marca para ela. Aquilo era a marca do desprezo. E a marca aqui era o coxo. Muito provavelmente algumas pessoas apontavam e falavam, olha, e o coxo está aí de novo. E você está aí de novo? Talvez seja normal para você, perto de onde você mora, encontrar sempre na esquina uma pessoa que está ali sempre pedindo alguma coisa. No mesmo sinal que você passa. Em frente à igreja que você frequenta. Perto do seu trabalho. Sempre. Esse tipo de perfil aqui, esse tipo de homem, certamente nenhum de nós quer ser. Ou quer declarar que é. Aquele que está necessitado. Mas aquele que não enxerga, na verdade, na real, a verdadeira necessidade. Lucas, o autor provável de Atos dos Apóstolos, faz questão de destacar, olha, esse coxo, desde o ventre da sua mãe, ele era assim, e diariamente colocavam ele à porta do templo. Mas qual o objetivo desse coxo? Ele estava ali para ser curado, é isso? Não, o texto não diz isso. Não existe perspectiva no texto nenhuma de que existia sequer essa possibilidade. Crentes em Jesus do meu coração, homens de Deus, homens de atitude, estamos diante de um templo
Pessoas que diariamente estavam ali e não há a mínima perspectiva de cura para aquele coxo. Já parou para pensar nisso? Nós temos homens que iam e vinham, ajudavam até a carregá-lo. Primeiro grupo que nós falamos. Temos o coxo. E talvez, por não ser ofertado para ele nenhuma possibilidade disso, ele se contentou com o que era viável para ele, receber esmolas. Até porque o bom nos paralisa, porque o bom é inimigo do ótimo. O coxo era carregado, já devia ser muito grato a Deus por isso. O coxo era colocado à porta do templo, ele já devia se sentir muito feliz por isso. O coxo, de vez em quando, recebia alguma coisa. Como é que você pode ter certeza disso, Tiago? Porque diariamente ele era colocado ali para isso. Se ele não recebesse esmola nenhuma, ele não ficava ali. Diante dessa opção, diante dessa chance, diante dessa oportunidade, ele fica contente, a gente pode colocar assim. Interessante esse perfil do coxo, que é uma vida de murmurações, uma vida de reclamação, uma vida de sofrimento. E ele é marcado com isso, porque isso marca a gente. Ah, está ali o fulano, está ali o que caiu, está ali o que perdeu, está ali o que errou, está ali o que não deu certo, está ali o que não avançou, está ali aquele que sempre fez tudo errado. O mundo taxa você, o mundo rotula, o mundo determina quem você é. Quando a pergunta inicial da mensagem é que tipo de homem é você, é porque o diabo sabe muito bem quem você é, Deus sabe muito bem quem você é, mas às vezes nós não sabemos quem nós somos em Deus. E quando você olha para o texto, avançando, nós temos talvez um grupo que você possa achar melhor. São os que entram no templo. O texto diz que o coxo ficava ali, colocado, para pedir esmolas. Aí o texto vai dizer assim, no final do versículo 2, pedir esmola aos que entravam no templo. Os que entram no templo, a Bíblia não garante que são os mesmos que carregavam, certo? O texto não está dizendo isso. Pode ser, pode não ser. Fato é que tem um templo, tem pessoas que entram, chegam nessa hora para cultuar a Deus, para fazer a prática da oração. E o máximo que eles faziam com aquele necessitado era dar esmolas. O máximo que eles faziam era jogar algumas moedas para aquele coxo. Talvez você seja do grupo daqueles que são estritamente religiosos. Não apenas carrega, você vai dizer assim, eu não só carrego, eu não só faço o que pedem para eu fazer. Eu não só me disponibilizo, mas eu também não fico por aí reclamando, eu não preciso ser carregado pelos outros. São pessoas que quando oram vão dizendo assim, Senhor, tu sabe que eu oro, tu sabe que eu jejuo, tu sabe que eu busco, tu sabe que eu leio Bíblia, quase que dizendo, Senhor, eu mereço. Não, desculpe decepcionar você, você não merece, porque o evangelho não é meritocrático, o evangelho é graça. Você não ora e por isso recebe, por receber de Deus você ora, você precisa entender isso. É porque uma vez ele nos alcançou, a gente faz isso de sensacional que você acha que você faz. É porque o amor dele é tão maravilhoso que, sendo nós ainda pecadores, apesar de nós, ele nos ama. E continua insistindo em nós. E esse grupo são aqueles que entram. E não é qualquer um que vai entrar no templo, não é de qualquer jeito que entra no templo. E não é de qualquer forma que entra no templo. Nós criamos isso hoje ainda. Você não vem de qualquer jeito para a casa de Deus? Você não fica de qualquer maneira dentro da casa de Deus. Essas imagens meio antigo-testamentárias, por mais que esteja no início dos Atos aqui, é uma perspectiva da sinagoga, do templo. E às vezes nós nos preocupamos muito com isso. Muito com o que fazemos dentro de uma ideia de alvenaria. Mas não olhamos para o lado. Não enxergamos quem está do nosso lado. Não enxergamos quem passa na nossa frente. Não enxergamos quem está no caminho. Que tipo de homem você é? Obviamente, o versículo número 3, como já apresenta no início, fala sobre dois homens de Deus. Pedro e João. O versículo vai dizer que, quando ele olha, o coxo olha para Pedro e para João, no versículo 3, entrando no templo, ele pede uma esmola. O versículo 3 pode trazer a ideia para você de que Pedro e João estavam indo para o templo. Eles não estão indo ali para encontrar o coxo. Está claro para vocês? O texto não diz que eles marcaram um encontro com o coxo, eles estão indo para o templo. Eles têm de fato um compromisso, até então não tem problema nenhum nisso, só que tem um importantíssimo detalhe. A vida é muito mais importante do que qualquer liturgia. A vida é mais importante do que qualquer ambiente estritamente religioso. Eles não estão ali originalmente para ir ao encontro do coxo, mas é impossível que um homem de Deus desse perfil, diante de uma necessidade, diante de uma vida necessitada, não pare.
e esse tipo de homem que nós buscamos ser, o texto diz que eles dão atenção. Olha o versículo 4, o que vai dizer? E Pedro, algumas traduções colocam assim, fitando os olhos nele. Fitar os olhos é você literalmente, entre aspas, perder tempo, olhar, dar atenção, olhar, continuar olhando. Não é aquele olhar rápido, sabe? Não é quando você aprende lá, está com dificuldade de apresentar trabalho. Aí o pessoal fala assim, olha para um fundo lá, esquece que você não está olhando. Não, não. É fitando os olhos, é você olhar intensamente. O texto quer demonstrar, entre outras coisas, que Pedro deu atenção. Atenção. Pedro olhou com atenção para ele. Pedro enxerga o necessitado e dá atenção para ele. Não é quando você escuta alguém está falando contigo, você, aham. Não. Não é alguém que está falando com você e você está olhando para a pessoa, mas você está pensando em... Você não está fitando os olhos na pessoa. Alguém está falando contigo e você está... Não, tranquilo, não, beleza, show. Não, está me ouvindo? Estou ouvindo. Não, você não está ouvindo. O texto faz questão de frisar que este homem de Deus parou. Num mundo tão corrido, nós fomos forçados a parar. Para muita gente é algo muito ruim, para outros muito bom. Análises escatológicas sobre a fonte da Covid, por aí vai. Fato é que se tem uma coisa que a pandemia provou para nós, é que o nosso problema nunca foi falta de tempo, foi falta de prioridade. Sempre foi. As pessoas não passaram a ler mais Bíblia porque estavam em casa o tempo todo. Não, porque não priorizaram. A gente dá tempo para aquilo que a gente prioriza. É simples assim. Você não leu mais livros que até então você nunca tinha lido? Não, agora eu vou ler 10 livros. Não, você não leu. Quando você olha para esse episódio clássico da palavra, que você já leu 200 vezes, o texto faz questão de frisar assim, fixando os olhos nele. Além disso, fala assim, olha para a gente. Porque há a compreensão de que aquele que está sofrendo, está mais abaixo, está no conceito da esmola ali, nem olhar para cima ele olha. Ele está ali necessitado, ele está com a mão esticada provavelmente. O que ofertarem para ele está bom, está valendo, ele não tem nada. E as pessoas muito provavelmente faziam isso, simplesmente achavam que estavam fazendo mais do que o necessário, do que o imprescindível, ofertavam e pronto, iam para onde? Para o templo. Mas esses homens, eles param. Eles dão atenção e pedem, olha para a gente. Não apenas eu quero olhar para você, eu quero que você me enxergue, eu quero que você olhe para nós. Pedro, então, vai dizer a frase clássica que você conhece aí, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Interessante porque o mundo espera algo de nós. Está no versículo 5. O versículo 5 faz questão de frisar isso. Ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. A cura, o levantar, não. As pessoas esperam algo de você. O que as pessoas esperam de você? Qual a expectativa que as pessoas têm em relação a você? E por que elas têm essa expectativa? Por que quando você chega as pessoas imaginam já tal coisa? Por quê? Isso é falso? É uma fake news ou foi gerado por vocês? Quando você chega, o que é ofertado através da sua vida? No ambiente que você chega, e chegou falando de tal, ó. O que acontece? Diante da atenção que Pedro e João dão para ele tem a expectativa de receber alguma coisa. O texto faz questão de frisar isso. Ele está esperando alguma coisa. Só que eu só posso ofertar para você, isso parece muito óbvio essa frase, mas a gente esquece disso. Eu só posso ofertar para você aquilo que eu possuo. Não tem como eu dar para você um carro 2021. Por quê? Porque eu não tenho um carro 2021. Não tem como eu oferecer para você um telefone de última geração, porque hoje eu não tenho. É simples assim, irmãos. Você só pode ofertar a paz que excede todo o entendimento se você tiver a paz que excede todo o entendimento. Pedro e João falam, olha, o que você está esperando nessa sua perspectiva até então limitada, eu não tenho como ofertar para você. Mas o que eu tenho, isso eu posso te dar. Em nome de Jesus, de Nazaré, levanta e anda. O que como homem de Deus que você é, com certeza, você tem ofertado para as pessoas? No seu trabalho, na sua família, na sua célula, no seu ministério, na sua caminhada por aí, na sua família mesmo, quando você encontra, quando você está lá no ambiente, quando você chega e se faz presente. Você é daqueles que tão somente carrega, você é daqueles que é carregado, você é aquele que está muito preocupado, com uma agenda muito lotada para estar no templo,
Ou você é daquele que para, que dá atenção e que entende que se Jesus te salvou, você está salvo em Jesus e está aqui ainda, não foi morar no céu, não é porque deu algum problema na planilha de Deus, é porque certamente tem algo para você ainda realizar aqui. Para a gente concluir essa compreensão do olhar para nós, do mundo entender que você espera, que eles esperam algo de você, o texto diz ainda, versículo 7, ele toma pela mão direita, o levanta imediatamente, os pés ficam fortificados. Versículo 8, e saltando ele se pôs em pé e andou, e o texto diz que ele entrou com eles no templo. Olha que interessante. Se no início a perspectiva era tão somente a ideia de que o coxo bastava para ele receber algumas moedas, o completar do texto, o contexto em geral, traz para a gente a ideia de que ele queria muito mais, ele só não sabia que ele podia ter muito mais. Mas, irmãos, nós estamos diante de um coxo que o texto faz questão de frisar que diariamente era colocado ali. O que traz para nós um desespero na reflexão é que, assim, passavam todos os dias supostamente religiosos, pessoas que se colocavam como homens de Deus, mas ele continuava ali. Homens de Deus com uma agenda vazia de Deus. Está claro para vocês isso? Pessoas que se colocavam como homens de Deus, cheios de compromissos eclesiásticos, cheios de compromissos vazios. A igreja está cheia de gente que vem, senta, vê, ouve, chora, se emociona, mas quando sai, continua do mesmo jeito. Certamente que nós não queremos ser esse tipo de homem. Nós não queremos ser esse tipo de pessoa que não se preocupa. A nossa vida é tão corrida que hoje a gente passa, né? Fala assim, Rafael, beleza, tudo bem? Torcendo desesperadoramente para que o Rafael diga, beleza, tranquilo, porque se ele falar que não está bem, a gente já está lá na frente, a gente não está... Não é assim que acontece às vezes com você, quando você olha o telefone, você fala para sua esposa assim, o que foi? Fulano de tal, de novo. Ih, fulano de tal, e não vou atender. Nós precisamos ser homens de Deus. Que tipo de homem você é? Muito mais do que a resposta pronta, eu sou o cara, eu sou homem de verdade. O que é ser homem de verdade para você? Ser homem de verdade em Deus, certamente, é se preocupar com aquele que necessita. Que Deus ele possa continuar abençoando poderosamente a sua vida. Palavra bem objetiva, bem direta, que Deus tem colocado no nosso coração. E a pergunta fica para você, para que você responda para você mesmo. Que tipo de homem você pode ser? Agora, nós não podemos ser aquilo tão somente que você imagina, se você não viver o que Deus tem para você. Queremos o extraordinário de Deus. Isso é muito real para todo mundo. Essa pergunta é muito óbvia para todo mundo. Quem quer viver o extraordinário de Deus? Todos levantaram a mão. A questão é, às vezes estamos tão preocupados com aquilo que não é útil, que não temos tempo para ouvir aquilo que Deus tem para falar. Pedro e João têm a capacidade de parar e dar atenção para aquele coxo, porque aprenderam com o rei, aprenderam com o mestre. E o mestre ensinava, entre tantas outras coisas, que ele comia e bebia com qualquer pessoa, porque não existe pessoa qualquer para Jesus. Se teve jeito para você, se teve jeito para mim, tem jeito para qualquer pessoa que vive a experiência do nome de Jesus. Que Deus te abençoe de forma poderosa, que a gente continue caminhando, glorificando esse Deus que é tudo para nós, é tudo em nós. Amém? Amém.